pode continuar observando o nosso objeto de meditação com os olhos fechados, né? Enquanto a gente ouve umas breves reflexões do Dhamma. Se necessário mudar a postura corporal, não tem problema, né? Esticar a perna, dobrar. Não é questão de ficar parado na mesma postura. Se necessário estar numa cadeira, a gente pode sentar numa cadeira, não tem problema. O importante é manter a mente com o objeto de meditação. Não importa se o seu corpo está de ponta cabeça. Se a mente estiver com o objeto, está certo. Não tem problema. Então, o sofrimento do mundo é algo que existe, né? Um sofrimento no mundo. E é algo que tocou o coração do Bodhisattva, né? Quando ele era um príncipe, né? Na Índia há mais de 2.500 anos, antes de ele se tornar o Buda. Né? Ele era um príncipe, né? Vivia no palácio, mas a realidade, a existência de sofrimento no mundo, né? Ao contrário do que para algumas pessoas geraria, né? Em vez de gerar depressão, gerar tristeza, gerar decepção, gerar revolta, gerou busca, né? Busca pela solução do problema, né? Buscar aquilo que não morre, né? Tal como dizem os suttas, né? Aquilo que não morre, a suprema segurança contra o cativeiro do sofrimento. Nem a gente recitou mais cedo, né? Somos prisioneiros de nascimento, envelhecimento e morte. Assim, aquilo que está livre disso. Buscar aquilo que não morre. E aí ele abandonou aquela vida de palácio, né? E foi buscar uma solução para isso, né? Se tornando um contemplativo, né? Um andarilho, né? Estudando com alguns professores de meditação da época dele, né? Mas não satisfazendo com os resultados encontrados. Ele teve que continuar por conta própria. E aqueles professores apontavam como mais elevado. Ele achava que tinha alguma coisa errada com aquilo. Não era a solução final. Não resolvia as causas do sofrimento ainda. Ele continuou buscando até que ele, por conta própria, né? Que a gente recitou também, né? Também por todo o párame acumulado por muitas e muitas vidas, né? Ele chega no Dhamma, né? Através da prática de meditação, né? Pacificando essa mente, investigando as causas do sofrimento, né? Até encontrar as causas. Né? E aí sim ser capaz de resolver o problema para ele mesmo, primeiro, para depois poder sair e ajudar os outros a resolverem os problemas. Então, quando aquele impacto do sofrimento do mundo, ele queria a solução, achar uma solução para ele e para os demais. Mas primeiro ele tinha que achar para ele mesmo, né? Como é que ele ia ajudar os outros se ele não resolvesse o problema para ele mesmo? Então o que o Buda ensinou veio de uma experiência, né? Não veio de uma teoria, não veio baseado em nada anterior, né? Nenhuma outra tradição anterior. Né? Veio de uma experiência, né? E é uma experiência com as suas devidas distinções, né?
e graus de parami, né? Tipo, é algo... A libertação do sofrimento é algo que o Buda fala que a gente pode também alcançar. Não é algo que só ele alcançou e todo mundo não pode alcançar também. E na época do Buda, tanto monges como leigos atingiam diferentes graus de realização. Diferentes estágios de iluminação. Então não é algo monopólio também só dos monges, né? É algo possível para os leigos também. Tal como dizem os sutras, né? Mas tem que colocar as causas necessárias, né? Tem que colocar o esforço, a dedicação necessária. Então isso é muito interessante, né? Do ponto de vista da... Assim, o Buda não simplesmente dá resposta para a gente memorizar e resolve nossos problemas, né? Nem o Buda resolve ninguém do sofrimento, né? O Buda só aponta o caminho para a gente chegar na mesma experiência que ele, poder abrir mão do sofrimento. Então o trabalho está na nossa mão, né? Ele não salva ninguém. Nenhum instrutor salva ninguém, né? Mas o que a gente pode fazer é apontar as direções. Falar, você está caindo para a esquerda, você está caindo para a direita. Mas seguir o caminho é responsabilidade sua, né? De cada um. Não tem como fazer o serviço para os outros. Então, mesmo ele tendo encontrado a causa do sofrimento, ele não consegue resolver a causa para os outros, né? Cada um tem que resolver por conta própria. E aí vai das qualidades espirituais de cada um, né? Tem gente que, tipo, diante do sofrimento, simplesmente... Ah, não, a vida é assim, ponto, né? Existe sofrimento no mundo, não há nada a fazer. Ou, tipo, faz parte, né? Não é isso o budismo, né? O budismo fala que existe sofrimento, existe algo que pode ser feito, né? Mas cada um tem que fazer o trabalho por conta própria, né? Ninguém vai fazer pelos outros. Então falar que a vida é sofrimento e que tipo, tudo é sofrimento também não está muito certo, né? Não é isso que o Buda falou. Ele falou que o sofrimento tem causas, né? Se você remover as causas, você vai experienciar a libertação do sofrimento. Então a vida é sofrimento porque tem causa para o sofrimento tá existindo aí. Se remover as causas, então não tem tanto problema assim, ué. Não vai ter tanto sofrimento assim. Tem que remover as causas. Então não é algo que cada um tem que fazer por conta própria, né? Então a gente tem que... A gente busca respostas memorizadas, né? Não, tem todas as respostas, tem muitas respostas gravadas em vários textos, né? Mas isso na hora que a gente experiencia o sofrimento, essas respostas não vão ajudar, né? Elas não vão resolver o sofrimento. O que resolve o sofrimento é a experiência da coisa. É que nem você levou uma flechada no peito, né? Tá sangrando, morrendo, né? Tipo, ler num livro como que é a remoção de uma flecha vai te ajudar? Não vai. Você sangrando até a morte. Você vai resolver o seu problema? Não vai. Você pode ler que, tipo, nossa, a cicatriz vai ficar assim, tipo, mas se você não arrancar essa flecha, mano, você vai morrer. Então, assim, conhecimento memorizado, informação memorizada não é capaz de resolver o sofrimento. Mas se a gente tiver uma mente pacífica, estável, com essas qualidades de investigação, a gente vai conseguir achar a resposta na hora que a gente precisa. Na hora que a gente tiver um momento de sofrimento na mente, a gente consegue fazer putô, 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 e depois olhar com mais clareza e abrir mão daquela causa do sofrimento, resolver o problema ali mesmo. Agora, se a gente só memoriza as coisas que os outros falam, ou que o Buda falou, a gente vai ter um momento de sofrimento e a gente vai começar a ter que revirar 1 milhão de livros atrás da frase mágica. E mesmo assim, mesmo depois de ler a frase mágica, depois de 10 segundos a gente esqueceu a frase mágica e a gente não vai conseguir resolver aquele problema. Então as respostas, o lugar melhor para buscar as respostas é no próprio coração. Mas para isso tem que ter uma mente com as qualidades necessárias, né? Então o Buda fornece várias ferramentas para isso. Uma das mais importantes é sati, presença mental.
Quanto mais presença mental a gente tiver ao longo da semana, mais fácil fica a meditação. Então, Budô é uma coisa que a gente consegue fazer no dia a dia, né? Ainda mais se sincronizar com o polegar. Muitas vezes, se a gente está fazendo um trabalho que não é intelectual, né? Dá pra gente fazer Budô, 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 Budô. Levantou da cama cedo, faz pelo menos umas 100 vezes, né? Budô, 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 Budô. Já vai dar mais clareza pra mim. Antes de dormir, os intervalos, né? Tá no ônibus, na barra do ônibus, Budô, 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 Budô. Andando na rua, né? Em vez de ficar olhando o Instagram rodando assim, né? Dispersando a mente por toda parte, né? Olha pra mente e fica putô, 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 putô. As pessoas nem vão notar, né? Porque as pessoas estão cada um dentro do seu celular, né? Putô, putô, putô. Quanto mais fizer isso, melhor vai ficar a prática de meditação. E mais clareza a gente vai ter quando os problemas surgirem. Você vê, não é 1 milhão de práticas e 1 milhão de tarefas. A prática é simples. A questão é que tem que fazer. Né? Pegar e fazer. E quanto mais a gente fizer, no início precisa de ter confiança, tem que ter uma certa abertura mental a experimentar essas coisas, né? Porque a gente, como não viu o resultado ainda, a gente depende do que o outro falou. Se a gente tiver um pouco de confiança e abertura, ajuda. Se a gente for teimoso desde o começo, não, eu não acredito, eu só acredito vendo. Mas se a gente não praticar também, como é que a gente vai ver? Se a gente praticar, a gente vai ver que isso vai ter benefício. Mas é um desafio, né? Não tem como forçar ninguém a praticar. Então, cada um faz. E a partir do momento que a gente começa a verificar resultado, isso motiva a gente a abrir mais e testar mais coisas, mais ferramentas, né? Que o Buda fornece. Porque o Buda não força ninguém a fazer nada. Né? Ele fala ferramentas. Né? Cada um pega de acordo com as condições que cada um está e de acordo com a força mental permita. Então, aí você vê, uma qualidade muito importante é sati. E para dar de qualidade de sati, é essa presença mental momento a momento. Né? Tipo, quanto mais a gente tiver ao longo do dia, melhor. Em vez de deixar a mente solta, refletindo sobre isso, refletindo sobre como existe sofrimento no mundo, também não vai resolver. Primeiro a gente tem que treinar essa mente, para depois a gente resolver as causas do sofrimento na nossa mente e depois poder ajudar os outros também a resolver o próprio sofrimento. Mas primeiro a gente tem que resolver na gente. Não é egoísmo isso. É simplesmente a realidade desse problema, né? Tal como alguém afundando na lama, né? Não tem como você ajudar alguém afundando na lama se você está afundando também. Não é egoísmo não olhar para o sofrimento do mundo, pelo menos nesse primeiro momento. Primeiro a gente tem que treinar essa mente para superar o sofrimento dentro da gente. E aí sim a gente consegue resolver dentro da gente e a gente consegue ajudar os outros a resolver também. Aí você vê, mesmo com relação aos outros, é necessário ter equanimidade, porque muita gente vai ter reações do tipo: não, a vida é assim, simplesmente faz parte, o sofrimento faz parte, não tem nada que possa ser feito a respeito. Não, meditação dá muito trabalho, prática espiritual dá muito trabalho, religião dá muito trabalho, não gosto de religião. Então assim, você vai encontrar essas pessoas assim. E aí não tem muito o que fazer. Então, por mais que você tenha uma coisa que você verifique que tenha um resultado, seja eficiente, as pessoas vão ser teimosas. E é algo que mesmo em círculos de prática você vai encontrar. Mas se a gente quiser resolver o problema, pelo menos dentro da gente, né? Primeiro, e para os outros, poder ajudar os outros depois. Primeiro a gente tem que resolver dentro da gente. E aí, gradualmente, a gente vai podendo ajudar os outros. Então, você vê, o sofrimento pode gerar duas coisas, o Buda fala, né? Ou pode gerar mais sofrimento, que a pessoa entrando em depressão, ficando triste com o sofrimento existe no mundo. Ou então gera essa busca pelo fim do sofrimento. Muita gente que vem praticar é porque gerou essa segunda resposta. Ou porque gerou a primeira resposta e a gente quer fazer alguma coisa a respeito. Não é uma atitude derrotista. Não é uma atitude pessimista. É uma atitude de guerreiro. De enfrentar o problema e não ter medo. Mas guerreiro é guerreiro. E aí se machuca na batalha. Faz parte. Mas é uma batalha
que leva ao fim do sofrimento. Enquanto a gente continuar vítima das impurezas mentais, a gente vai ser escravizado pelo sofrimento por muito, muito tempo. Então, a gente se machuca um pouquinho, com certeza, vai machucar bastante. Mas é uma batalha que vale a pena, né? Que dá resultado, que acaba. Né? Tem um fim, né? Um fim nobre. Então, cada um tem que saber onde a gente está e praticar de acordo, né? Colocar as causas necessárias. Né? Você vê, não é muita informação, não precisa de muita informação. Uma coisa tão simples como ficar com o botão ao longo do dia, mas a mente é difícil. A mente dispersar não importa, a gente traz de volta. Quanto mais a gente fizer, melhor. E aí fica mais fácil para praticar no domingo e em outros dias também. E aí, com base nisso, a gente consegue construir o restante. E sem presença mental fica tudo muito difícil. Né? Não tem muita noção de fazer nada restante. Então, essas são as reflexões por hoje. Já deu nosso horário. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, seja sobre o budismo, sobre a prática de hoje ou algum compartilhamento, esse é o momento.